ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós desenhamos a região de Canaã. Fizemos o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, Rio Jordão, Lago de Merom, que depois nós vamos tratar com mais detalhes sobre esse lago. Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, e Mar de Sal ou Mar Morto. Hoje, nós vamos já começar a dividir as tribos de Israel. Eu vou dar um exemplo para você. O Brasil é dividido em 26 estados e uma unidade federativa, o Distrito Federal. E nós temos no Brasil estados grandes, Amazonas, Pará, Mato Grosso, que até foi dividido, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas temos também estados menores, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, são estados menores. E da mesma forma aconteceu com Israel. Só que em Israel nós vamos dividir em 12 tribos. Então você pode até pensar nesta analogia, 12 estados. Cada tribo, cada filho de Jacó herdou uma parte da região de Canaã. E é esta divisão que nós vamos tratar hoje, com alguns detalhes. Nem todos os filhos de Jacó herdaram terra, mas isso é um detalhe que nós vamos aprender mais na frente. Vamos começar? Vamos primeiro ver quem ficou morando do lado oriental antes de atravessar o Rio Jordão. Pegue aí o seu lápis e vamos anotar. Este é o mesmo mapa da aula anterior. Então puxe um traço mais ou menos, bem aqui em cima, saindo um pouquinho acima do Lago de Merom, neste ponto, faça um traço mais ou menos assim, olha, na sua folha. Tá? Nós vamos dividir o território. Como o Brasil é dividido em estado, nós vamos dividir também o território, a região de Canaã, entre os filhos de Jacó, de Israel, em 12 tribos, 12 grupos. Tudo bem? Então tá, mais ou menos aqui, olha, aqui é o Rio Jordão, vamos dividir mais ou menos em 3 pontos, e nesse primeira divisão vamos puxar mais um traço saindo aqui na nossa folha. Tudo bem? Então, este aqui, como no Brasil nós temos o estado, depois pode olhar o mapa do Brasil, em Israel também aqui ficou uma tribo. Esta tribo, este que recebeu a herança, é um dos filhos de José, Manassés. Lembra, José salvou toda a sua família de morrer de fome, foram para o Egito. Em função disto, os seus 2 filhos, os 2 filhos de José tiveram direito a herdar uma porção de terra, Manassés e Efraim. Nós fizemos já o território de Manassés. Só que Manassés, meia tribo, meia parte do grupo, então meia, ficou do lado oriental e meia foi para o lado ocidental, onde mais ou menos. Então, deste risco aqui, você sai com mais ou menos aqui e outro na terceira metade desse trecho aqui do Rio Jordão. Mais ou menos aqui. E você escreve de novo Manassés, que é um dos filhos de José. Pode ver que não tem tribo de José. Os seus 2 filhos herdaram terra, Manassés e Efraim. Bom, Manassés. Ainda do lado oriental, nós temos, saindo aqui bem pertinho do começo do Mar Morto, faça um traço assim, mais ou menos aqui no meio do seu papel, faça outro assim, esse quase um quadrado, você escreva Gad, outro filho de Jacó, de Israel, Gad. E aqui embaixo, mais ou menos aqui, olha, nessa entrada aqui do Mar Morto, outro risco, como se fosse quase um quadrado, e você escreve Ruben. Então, nós temos do lado oriental do rio Jordão, meia tribo de Manassés
meia tribo de Manassés foi lá para o outro lado. A tribo de Gade e a tribo de Ruben, como se fossem estados. Assim como no Brasil nós temos estados, as tribos também representavam um estado, uma porção de terra. Tudo bem? Tranquilo? Mas tem muita coisa para colocarmos no nosso mapa ainda. Os outros filhos de Israel. Mas isso nós vamos tratar na próxima aula.